Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Continue ouvindo a segunda parte com a irmã Whitney Johnson, Doutrina e Convênio, sessões 58 e 59. Algumas outras coisas sobre as quais eu gostaria de pensar e refletir são os dias de sábado, sessão 59, versículo 10. Porque, em verdade, esse é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. Ele estava falando sobre santificar o dia do Senhor. Há alguns anos deparei-me com uma citação que realmente adorei. É de Tiffany Schlein, que escreveu um livro chamado 24/6. Ela disse: "E se pensássemos no descanso, pensando no dia do Senhor, então ela pratica um shabat tecnológico uma vez por semana? E se pensássemos no descanso como tecnologia? A promessa da tecnologia é que ela torna as coisas eficientes, economiza tempo e nos permite fazer as coisas. É incrivelmente simples, ela literalmente exige que você não faça nada. O descanso é uma das tecnologias mais eficazes que existe. Ao lhe dar um dia inteiro de folga por semana das telas, das responsabilidades, de estar disponível, o que não é verdade na igreja, estamos muito disponíveis, mas ao permitir que você reflita e se conecte, o texto do Shabat se torna a tecnologia definitiva. É como uma atualização do sistema para mantê-lo funcionando em nosso mundo sempre ativo. O dia do Senhor, na verdade, nos dá estabilidade. Participamos do sacramento toda semana. Vamos ao templo com a maior frequência possível. Lemos nossas escrituras. Oramos todos os dias. Todas essas são coisas que nos proporcionam descanso. Pensem no dia do Senhor como uma tecnologia e pensem nele como uma forma de nos dar estabilidade para que possamos lidar com as perturbações e as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Quero falar sobre gratidão. Então, se você for ao versículo 15, ele diz: "E se fizerdes estas coisas com ação de graças, com o coração e o semblante alegres, sem muito riso, porque isso é pecado, mas com o coração feliz e o semblante alegre." Eu queria voltar a essa ideia de gratidão e voltar um pouco ao ponto de partida quando os santos chegaram à Independência. Pensei muito sobre a palavra e a gratidão, porque acho que durante grande parte da minha vida eu ouvia que você recebe o que recebe e não se revolta. E há um versículo aqui em que o Senhor diz que se você não for grato, invocará a minha ira. Eu pensei, sério? Será que ele realmente pensa assim? Mas então pensei sobre isso e pensei, ok, eu tive em 2012, então falei anteriormente sobre meu irmão ter tirado a própria vida. Em 2012, meu marido teve um pequeno susto com câncer. Tive um ano realmente desafiador profissionalmente. Naquele ano tive essa epifania, essa compreensão de que Deus não estava me dizendo para ser grata porque precisava que eu fosse grata. Ele estava me dizendo para ser grato porque eu precisava ser grato, porque se eu não fosse grato, eu me tornaria amargo. E se eu ficasse amargo, a amargura me consumiria. Se eu observar todas as pesquisas sobre gratidão, o que produz neurotransmissores, diminui os sintomas de depressão e ansiedade, todas essas coisas neurofisiológicas maravilhosas que acontecem quando somos gratos. Há uma citação maravilhosa que adoro de Wallace Wattles, que diz que a lei da gratidão é a ação e a reação. Portanto, a oposição em todas as coisas é sempre igual e em direções opostas, como na física. Se sua gratidão for forte e constante, a reação será forte e contínua. O movimento das coisas que você deseja será sempre em sua direção. Você não pode exercer muito poder sem gratidão, porque é a gratidão que o mantém conectado ao poder. Isso é secular, mas ainda assim, acho que é poderoso. Mas o valor não consiste apenas em ser mais abençoado com o que você deseja no futuro. Sem gratidão, você não pode deixar de ficar insatisfeito com as coisas como elas são em relação à independência. Porque quando você se concentra no que não gosta, no que não é grato, mais disso vem para você também. Isso é realmente belo e poderoso sobre a importância da gratidão. E voltando aos nossos companheiros santos em Independence, Missouri, isso foi muito difícil. O Senhor estava apenas dizendo: concentre-se no que é bom. Tudo vai melhorar. A gratidão para nós muitas vezes se torna uma tábua de salvação. Esses foram meus pensamentos sobre essas duas sessões. E eles podem se unir, não podem? O dia do Senhor e a gratidão. Você quase pode dizer a si mesmo: vou tirar o dia de sábado para me concentrar em minha gratidão. E posso imaginar as bênçãos. O Senhor diria que sim, o Senhor diria que sim, certo? É isso mesmo. Ainda estou olhando para o versículo 15.
Ação de graças, semblante de coração alegre, não há muito riso. Acho que já conversamos antes sobre o que é alegria e o que é leviandade. E não são a mesma coisa, né? Coração alegre, semblante alegre em todas as suas idas e vindas. Hank e Whitney. Aposto que todos nós poderíamos dizer que algumas das pessoas mais felizes que conhecemos eram pessoas espirituais. Ah, sim. Também poderíamos dizer que suas vidas não foram fáceis. Para mim, é sempre uma lição incrível conhecer alguém e ver que a alegria que essa pessoa escolhe não parece estar ligada às circunstâncias de sua vida. Qual é a citação do presidente Nelson sobre a alegria que sentimos que não tem nada a ver com o fato de que a vida é uma coisa boa? A gratidão tem menos a ver com as circunstâncias de nossa vida e mais a ver com o foco de nossa vida. A gratidão é quase uma cura para tudo. Há tantas. Falamos sobre isso, Hank. A gratidão é uma espécie de irmã gêmea da humildade. Se você é grato, saiba que eu não ganhei isso. Fui simplesmente abençoado com isso. Isso é gratidão. Você se sente humilde por suas bênçãos e acha que elas andam juntas. Que belo versículo. E então o Senhor nos diz pelo que devemos ser gratos também. Quando lemos do versículo 16 ao 19, temos a sensação de que o Senhor é tão generoso. Falamos sobre framboesas antes, e sei que elas estão aqui em algum lugar. Se você fizer isso, a plenitude da terra será sua. Os animais do campo, os animais do ar, o que sobe nas árvores e anda sobre a terra. Sim, na erva e nas coisas boas que vêm da terra, quer para alimento, quer para vestuário, quer para casas, quer para celeiros, quer para pomares, quer para jardins, quer para vinhas. Sim, todas as coisas que vêm da terra em sua estação são feitas para o benefício e uso do homem. Ouçam isso para agradar aos olhos e alegrar o coração. Sim, para o alimento e para o vestuário, para o paladar. Ó, framboesas, obrigado! E para o olfato, para fortalecer o corpo e animar a alma. E Deus se agrada pelo fato de ter dado todas essas coisas ao homem, pois para isso foram feitas, para serem usadas. É como se ele adorasse nos abençoar e nos dar essas coisas. Esses versículos mudaram um pouco meu foco só de ler isso, certo? Em minha aula de Novo Testamento deste ano, quero ouvir o que vocês pensam sobre isso. Estávamos lendo a história dos 10 leprosos e como Jesus os curou. E em um dos retornos, acho que é em Lucas 19, Jesus diz aos 10: vocês estão limpos. Ele diz para aquele que será curado, aquele que volta. Então, eu pergunto aos meus alunos, meio que para prepará-los: qual é a diferença? Eles dizem gratidão, e eu pergunto: vocês não acham que os outros 9 se sentiram gratos? Não acho que, se você perguntar a eles, eles são gratos por Jesus. Na verdade, não. Eu gostava de ser leproso. Todos eles são gratos. A diferença para mim não parece ser a gratidão, parece ser a expressão da gratidão. É, de fato, dizer as palavras. Ele se virou. Isso parece ser o que torna alguém completo. Então, o que fizemos em nossa aula, e talvez qualquer pessoa possa fazer isso, foi dizer: quero que você pegue seu celular e mande uma mensagem para alguém dizendo o quanto você é grato. Não fiquem apenas sentindo. Não digam: ah, estou muito grato. Quero que pegue seu celular e mande uma mensagem com as coisas que recebi de volta. Diga-me o que você recebeu de volta. Ah, minha mãe disse que estava tendo um dia muito difícil e isso a animou. Ah, minha companheira de missão disse: não acredito que você me mandou uma mensagem hoje. Eu estava com muita dificuldade e eles acabaram indo almoçar. O que percebi é que sim, talvez eu tenha sido curado, mas ao expressar gratidão, os relacionamentos podem ser curados. Isso realmente aconteceu. E eles ficaram entusiasmados. Os alunos ficaram entusiasmados. Quero fazer isso de novo, certo? Então pegaram o celular e fizeram de novo. Parece-me que se eu quiser ajudar um relacionamento a crescer, expressar gratidão, gratidão genuína, gratidão sincera,
É uma maneira de colocar fertilizante em um relacionamento. Tenho duas ideias a respeito disso. Uma é quando pensamos em sentimentos, quando alguém fala sobre algo que não funcionou em particular, mas acho que isso também se aplica ao que funciona, pois é muito importante dar um nome a isso, dizer, é assim que estou me sentindo, estou experimentando isso, porque quando começamos a dar nome a isso, sentimos um senso de controle ou poder sobre isso. Então, voltando ao senso de agência, ao nomeá-lo e ser preciso, seu corpo o torna consciente ou todos vocês o tornam consciente e então acionável. Essa é uma parte científica. Mas depois vou voltar à vela do senhor do Elder Packer novamente, e ele disse que uma coisa é receber um testemunho do que você leu ou do que outra pessoa disse. Esse é um começo necessário. Outra bem diferente é ter o Espírito confirmando em seu peito que o que você testificou é verdadeiro. Você não consegue ver que isso será suprido. À medida que você compartilhar, à medida que você der o que tem, haverá uma substituição com aumento. E isso se baseia muito bem no que você acabou de descrever, Hank. Fiquei agradavelmente surpreso com a reação dos alunos ao ver que realmente funcionava. Isso realmente funcionou. Foi muito legal vê-los dizer: fiquei mais próximo da minha mãe. Fiquei mais próximo do meu pai, do meu irmão. Sim, é muito simples. Pegue um post-it. Não é caro. Obrigado por ser minha mãe. John, você não recebeu um post-it uma vez e acho que o colocou na capa do seu livro? Eu falei. Minha esposa, alguém ligou e disse: Ei, você poderia vir até aqui e falar? E eu tinha um daqueles voos da Southwest Airlines que saem às 6 horas. Então tive de me levantar às 4h30. Havia um bilhete na porta do chuveiro que minha esposa deixou dizendo: Só quero que saiba o quanto aprecio os esforços heróicos que você faz para nos sustentar. E eu ri. Pensei que ela achava que eu estava sendo pago, e isso mudou completamente o humor que eu estava sentindo em relação a ir até esse lugar para falar. Na verdade, guardei o bilhete, e é por isso que você ouviu, Hank. Eu o escaneei porque era como, aqui está um bloco em espiral. Rasgue-o aqui, anote-o bem rápido. Não foi caro, não consumiu muito tempo, mas mudou todo o meu dia. Agora, aqui estamos falando sobre isso 20 anos depois, mas na verdade, isso me faz lembrar Hank e Whitney, de uma irmã, Barbara Barrington Jones. Antes de ser membro da igreja, ela costumava fazer um acampamento de educação continuada chamado Seja o Melhor Você. Era isso mesmo. Ela treinava moças que iam participar de concursos de beleza. Achei isso muito fascinante. Antes de ela ser membro da igreja, algumas dessas moças vinham e passavam semanas com ela, um mês. Ela pedia que elas escrevessem 5 bilhetes de agradecimento por dia. Como isso ajuda você a competir? A opinião de Bárbara era a seguinte: isso muda a sua aparência quando você é gentil. Isso muda sua personalidade e, por fim, muda seu semblante. Se você for uma pessoa gentil, ela os fez escrever 5 notas de agradecimento por dia. Isso é fascinante. Fascinante. Adorei! E é isso aí mesmo. Muito obrigado. Corações e semblantes alegres. Whitney, gostei do que você disse. O Senhor disse: não preciso de gratidão. Você precisa de gratidão. Whitney, antes de começarmos a gravar, você me pediu para compartilhar brevemente a história de Polly Knight. Se nossos ouvintes estiverem prestando muita atenção, os Knights são uma das primeiras famílias a acreditar em Joseph Smith, além de sua própria família. Mesmo antes dos Whitmer, os Knights moravam perto de Emma Hale. Foi assim que ele os conheceu. Na mesma época em que conheceu Emma, eles fazem parte desses santos de Colesville. Como Whitney nos ensinou, eles foram para a fazenda de Lyman Copley e ficaram lá por 1 semana, 2 semanas, e ele os levou para fora e eles acabaram em Independence. E no caminho, aqui está o manual: Vem e segue-me. Enquanto viajavam, a saúde de Polly começou a piorar, mas ela estava determinada a ver Sião antes de morrer. Ela estava em Missouri há apenas alguns dias quando faleceu. Doutrina e Convênios 59 foi recebida no dia de seu falecimento e pode se referir especificamente a ela.
primeira pessoa a ser sepultada em Sião como a conhecemos. Vou ler o livro Santos. Ele está começando na página 132, para aqueles de nós que têm um dispositivo antigo chamado Livros, que tem números de página na parte inferior, certo? Em um terreno a oeste do tribunal em Independence, Joseph colocou cuidadosamente uma única pedra para marcar o canto do futuro templo. Alguém então abriu a Bíblia e leu o Salmo 87. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as moradas de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Poucos dias depois, Polly morreu louvando ao Senhor por tê-la apoiado em seu sofrimento. O profeta pregou o sermão fúnebre e seu marido enterrou seu corpo em um bosque não muito longe do local do templo. Ela foi a primeira santa a ser sepultada em Sião. Como você disse, Hank, no mesmo dia, Joseph recebeu outra revelação aqui, seção 59, versículo 1 e 2. Bem-aventurados, diz o Senhor, os que subiram a esta terra com os olhos fitos na minha glória, de acordo com os meus mandamentos. Pois os que viverem herdarão a terra, e os que morrerem descansarão de todos os seus labores. Está perfeito. Acho que o motivo pelo qual eu queria terminar com isso é que mencionei anteriormente sobre minha mãe, que está perto do fim de sua vida, e como o Elder Uchtdorf, naquele vídeo da Biblioteca do Evangelho, fala sobre não duvidar, não temer, ela era obstinada. Ela sabia exatamente o que queria. Ela queria morrer em Sião, todos nós vamos morrer. E se pudéssemos ser mais determinados a morrer em Sião, mesmo sem saber quando vamos morrer? Havia algo nisso que era muito terno e doce para mim. Como podemos nos ajudar a nos concentrar em morrer em Sião, mesmo que não seja iminente, para que, quando faltarem 5 anos, 10 anos, 15, 25 ou 50 anos, ainda estejamos naquele lugar? Eu estava ouvindo o Elder Gerard citar Joseph F. Smith, que disse: a maior conquista que podemos fazer neste mundo é familiarizar-nos com a verdade divina de forma tão completa. De volta ao lema dos jovens, tão perfeitamente que o exemplo ou a conduta de nenhuma criatura que vive no mundo pode desviá-los do conhecimento de que obtiveram seu conhecimento, de que são filhos de Deus e de que Deus tem uma obra para nós fazermos, foi lindo e poderoso para mim. Você passou muito tempo no mundo secular. Já viu isso acontecer? Essa mentalidade única é para as pessoas? O que você diria? Qual é a importância disso? Isso é muito importante, quero dizer, acho que é uma das razões pelas quais falamos tanto sobre foco. Acho que um dos desafios da mídia social é que as pessoas se distraem muito. Não conseguimos nos concentrar. Quero dizer, acho que esse é provavelmente um dos motivos pelos quais as palestras em conferências são mais curtas, porque as pessoas não conseguem prestar atenção por muito tempo. Falando sobre a parte da ansiedade. Quando ficamos meio agitados, não estamos concentrados em uma coisa só, e acho que a vida pode nos agitar. A capacidade de nos disciplinarmos o suficiente para nos concentrarmos em Deus, em Jesus Cristo, em nosso propósito aqui na Terra. É tremendamente difícil. Saber que você vai morrer, eu acho que concentra as pessoas. O desafio é manter o foco, mesmo quando não sabemos que vamos morrer. Certo? Quando não há uma pressão. Não há uma data de vencimento, não há uma data de validade. Sim, e pode ser que você aprenda a se concentrar usando o dia de sábado. Pode ser um momento para praticar a concentração. Com certeza. Whitney, sabemos que teremos que dispensá-la em breve. Então, antes que isso aconteça, gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas. Uma delas é para nossos ouvintes que estão desanimados. Falamos sobre isso antes. Temos ouvintes que estão em todo o mundo. Temos até ouvintes, John, em sistemas prisionais. Nosso podcast é um dos que são permitidos em algumas prisões. Quando alguém está deprimido, Whitney, talvez não com um julgamento específico, ele simplesmente está deprimido. Para aqueles que não conhecem a Whitney, ela é uma pessoa que se esforça. Quando conversamos com ela, de repente sentimos nosso ritmo cardíaco aumentar, como se pudéssemos fazer isso. Então, Whitney, o que você diz para as pessoas quando elas estão deprimidas? Ou mesmo, o que você diz a si mesma quando fica um
pouco desanimado? Eu, quando fico desanimada, tento me lembrar, porque quando realmente fico desanimada é porque de alguma forma consegui um filme ou algo que está me impedindo de sentir que Deus me ama. Farei algumas coisas e às vezes tentarei ler minhas escrituras e ir à igreja. Às vezes, isso nem sempre é suficiente, mas acho que duas coisas que descobri que realmente me ajudam a afastar o desânimo são ir ao templo. Mas a outra coisa que sempre fez uma enorme, enorme, enorme diferença para mim são as bênçãos do sacerdócio. Quando posso receber uma bênção do sacerdócio, e na verdade me sinto triste por muitos homens de nossa igreja, porque sinto que vocês não pedem bênçãos o suficiente. É nesse momento em que peço uma bênção e quase sempre é do meu marido, que sinto que Deus me ama, Deus sabe quem eu sou. Eu posso fazer isso, vou ficar bem, vai dar tudo certo. Eu encorajaria qualquer pessoa que esteja ouvindo isso, não é preciso ser membro de nossa religião. Portanto, se você não for membro de nossa religião, estiver ouvindo e quiser receber uma bênção do sacerdócio, eu faria isso porque é uma oportunidade de sentir de uma forma realmente íntima e bela o poder do sacerdócio e o poder do que Deus sente por você. Essa é provavelmente a minha opção quando estou me sentindo mais desanimado. Isso é lindo. Não falamos muito sobre isso, não é, John? E acho que ela está absolutamente certa. Como alguém que dá bênçãos do sacerdócio, não peço muitas. Também acho que falando sobre expectativas, o profeta Isaías abençoou a todos nós quando descreveu Jesus como um homem de dores que estava familiarizado com o sofrimento. Podemos ter tristezas e sofrimentos também. Então adoro o fato de que quando ele ouviu publicamente o Pai, o que o Pai disse? Este é o meu filho amado. Estou muito satisfeito. E depois voltou a ser um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Talvez, se pensarmos que todos os dias serão ótimos, bem, seremos perturbados. Você acabou de me lembrar de algo que eu gostaria de compartilhar porque acho que pode ser útil para alguém. Lembro-me de quando fui desobrigada do chamado na Sociedade de Socorro da Estaca, o chamado que eu não queria. Eu realmente tentei servir bem. Lembro-me de que, quando fui desobrigada, nosso presidente de estaca fez um esforço para entrar em contato comigo e conversar comigo. Foi uma conversa muito espiritual em que ele disse: Deus está satisfeito com o que você fez. Ele está feliz com seu trabalho e seu sacrifício. Quero fazer um apelo a todos que estão ouvindo isso, que estão liberando pessoas de chamados, que usem isso como uma oportunidade para realmente perguntar ao Espírito e a Deus: o que essa pessoa precisa ouvir do Senhor por meu intermédio? Para saber que seu sacrifício é aceito. Isso é lindo, você pode oferecer a alguém Muito. algo que talvez os impulsione em direção à próxima curva S, onde eles pensam, eu gosto de minha vocação, estou bem onde estou. Whitney, uma última pergunta. Onde moro e em minha carreira, estou cercado de santos dos últimos dias que acreditam. Trabalho na BYU, com os que considero os melhores jovens adultos do mundo. Você, por outro lado, trabalha com muitas pessoas incríveis que não são santos dos últimos dias, e como John nos disse em sua biografia, alguns dos líderes de pensamento mais influentes do mundo. Nossos ouvintes gostariam de saber, com toda essa experiência que você tem, e também como membro da igreja, esposa e mãe, por que você acredita? Uma das coisas que tem sido muito bonita, falarei sobre por que acredito daqui a pouco, mas tem sido muito bonita, especialmente desde que o presidente Nelson pediu que chamássemos a igreja por seu nome verdadeiro, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque estou disposta a fazer isso e me identifico mais como cristã, ao contrário de antes, que era como se eu fosse um mormon. Descobri que, como consequência disso, consegui encontrar mais pessoas que têm fé. O que é bonito é que há muitas pessoas neste mundo que são pessoas de fé e simplesmente se esconderam. Vou lhe dar um exemplo. De vez em quando, eu faço uma palestra. São 45 ou 50 minutos e quando termino a palestra, ou durante o curso da palestra, falo sobre o uso de declarações do tipo "eu sou" para ajudar as pessoas a mudar. Vou dizer isso de improviso, sabe? É notável para mim que Cristo, cujo nome era "eu sou", que essas palavras têm um tremendo poder criativo. Portanto, quando você diz "eu sou", está invocando esse poder criativo.
Sempre que me dirijo a alguém, várias pessoas vêm até mim e dizem: obrigado por dizer que você é cristão, que você é uma pessoa de fé. Acho que essa é a primeira coisa que quero dizer. Há tantas pessoas neste mundo que acreditam que, se estivermos dispostos a dizer que somos crentes, isso é lindo. Isso é algo que considero importante. Eu diria que é definitivamente um desafio. Lembro-me de que na infância, quando conversava com meus amigos, nunca era do tipo: você acredita em Deus? Era do tipo: qual é a igreja que você frequenta? Você é metodista? Você é presbiteriano? Você é católico? Não era. Você acredita em Deus ou não? Agora realmente é. E eu ensinei mulheres por um tempo, tipo, elas acreditam em Deus ou não? Eu diria que alguns dos desafios são que, dentro da arquitetura da igreja e dos preconceitos da sociedade, às vezes, como mulher em uma igreja, na igreja, parece um pouco difícil. Eu tive que realmente lutar com essa questão de, por exemplo, será que Deus realmente me ama tanto quanto ama seus filhos? E cheguei à conclusão de que sim, Ele ama. E certamente tive experiências em que às vezes penso: tudo bem, isso é realmente verdade? Será que isso é mesmo verdade? E então é muito útil poder confiar, mas confio no Elder Holland, no Elder Cook e no presidente Nelson. Quando os ouço falar, isso me ajuda. Mas também há outras experiências mais pessoais, como, por exemplo, lembro-me de estar em minha missão e fazer essa mesma pergunta e caminhar por esse campo e ter essa experiência de lembrar-me de estar no templo. E acho que essa é uma das razões pelas quais o templo é tão importante, e porque o profeta quer que vamos lá é porque ele nos permite ser como. Isso é real. Ela nos dá esse lembrete físico e tangível de que é real. Acredito que, por causa das bênçãos do sacerdócio que compartilhei com vocês, tenho estudado Reiki, que é um trabalho de energia e ajuda a entender a energia ao redor do corpo. Isso me ajudou a acreditar ainda mais no poder de cura de nosso corpo e em quem somos. Acredito quando leio as escrituras ou quando vou à igreja e ouço a conferência geral e ouço o coro do tabernáculo cantar: está tudo bem com minha alma, que foi simplesmente lindo. Na maioria das vezes, acredito porque quando penso se não acredito ou não, lembro-me do que Oliver Cowdery e o Senhor disseram a Oliver Cowdery. Não falei de paz para sua alma? Sinto paz e penso: você sabe o que Pedro disse para onde mais eu iria? São todas essas experiências, algumas delas são tangíveis, outras intangíveis. É por isso que eu acredito. Isso é maravilhoso. John, você não adora isso? Há Whitney Johnsons por aí. Eles são quase como o João Batista para os missionários daqui. Eles estão ensinando logo atrás deles. Um dia virão os missionários e essa semente já foi plantada no coração de alguém. Essa é a esperança. Agora eles sentiram algo. O pensamento que me veio à mente foi: se você quiser mudar sua vida, converse com os anciãos e as irmãs que estão por aí. Muito bem dito. Isso é perturbação. Com certeza. Isso é interrupção. Whitney, foi maravilhoso ter você aqui. Para todos que estão ouvindo, entrar na agenda da Whitney é um pouco difícil, mas eu consegui. Eu acredito em milagres. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Ah, obrigada. Não consigo pensar em uma maneira melhor de passar uma tarde do que essa, falando sobre as coisas que mais importam para nós. Ah, tem sido maravilhoso. Na verdade, a seção 59, versículo 7 diz: em tudo darás graças ao Senhor, teu Deus. E sou grato por você, Whitney, e pela visão que nos ofereceu. Nunca vou me esquecer de que o preço de um novo eu é o velho eu. Uau! Com isso, queremos agradecer a Whitney Johnson por estar conosco hoje. Queremos agradecer a nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen, e a cada episódio lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que se junte a nós na próxima semana. Precisamos falar um pouco mais sobre o Missouri no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. Isso é followhim.co.
É claro que nada disso poderia acontecer sem a nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica e Annabelle Sorensen.